O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Antunes. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Leandro Antunes. Estamos aqui no programa Saber Direito com o tema remuneração e salário e hoje estamos na nossa segunda aula. Na segunda aula trataremos de alguns pontos específicos dentro de salário e dentro de remuneração. Na nossa primeira aula, tratamos do conceito, falamos da remuneração, do salário, tratamos de algumas parcelas que possuem natureza salarial e, nessa aula, o objetivo é justamente trabalharmos algumas parcelas que às vezes ficam despercebidas, mas que possuem, na sua grande maioria ou em sua grande maioria, natureza salarial, tá? Bom, a primeira parcela, ou o primeiro subtópico aqui a ser trabalhado, é justamente a questão do 13º salário, tá? 13º salário, também chamado de gratificação natalina. 13º salário, gratificação natalina, que tem esse nome, não é à toa, né? A ideia do 13º salário, a ideia da gratificação natalina, foi de justamente levar ao empregado algum tipo de situação que ele não tenha durante um período normal de trabalho, um período jornal de trabalho, ou seja, durante o ano. Na maioria das vezes, o 13º salário vem para que o empregado possa usufruir, na época de Natal, por isso que tem o nome de gratificação natalina, uma melhor forma de comer, de beber, né? Daí vem aquela questão toda do fornecimento ou da compra do famoso bacalhau, da compra do vinho e tudo mais, porque o empregado vai ter esse a mais, né? Mas vejam, esse a mais deve obedecer regras específicas. Esse a mais deve ser pago pelo empregador, às vezes um pouco diferente do que acontece na prática. 13º salário, que tem previsão ali no artigo 7º, inciso 8 da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 8, trata acerca do 13º. E nós temos ainda a Lei 4.090, de 62. Ainda temos a Lei 4749, de 65. E o Decreto 57155, de 65. Todos discorrendo acerca do 13º salário. Chama atenção aqui para mostrar a vocês, ou pelo menos para te indicar, que esse decreto, o 57155, ele regulamentou as leis, tá? A 4.090 e a 4749, tá ok? Bom, como é feito o pagamento desse 13º? Como o empregado recebe esse 13º salário? O 13º salário, ele é recebido entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Vejam, em regra, quando se pensa em pagamento de 13º salário, se pensa no pagamento de duas parcelas. A primeira parcela sendo paga de fevereiro a novembro e a segunda parcela sendo paga até 20 de dezembro. Observem que o empregador tem a discricionariedade, ele pode escolher de fevereiro a novembro em que mês ele quer pagar. Porque, na maioria das vezes, quando eu falo isso, muita gente me pergunta assim, poxa, Leandro, então o pagamento é em fevereiro ou é em novembro? Não, é de fevereiro a novembro, e ele escolhe. Poxa, Leandro, mas por que no final das contas ele acaba pagando só em novembro? Porque ele pode. A verdade é essa. A lei lhe dá esse direito, lhe faculta esse direito. E o pagamento da segunda parcela, essa sim, que vai ser paga até 20 de dezembro. Chama a atenção aqui de vocês que se o empregador tiver por finalidade antecipar o pagamento, vamos supor, em maio, ele pode perfeitamente. Só que antecipando em maio, ele toma por referência o valor do salário do mês anterior, da remuneração do mês anterior. Então, se eu pago, por exemplo, a sua primeira parcela em maio, eu levo em consideração a remuneração do mês de abril. Mas eu não posso esquecer, eu devo fixar isso na minha mente, que a remuneração do 13º, ela leva em consideração
o pagamento, né, do 13º, ela leva em consideração a remuneração de dezembro. Isso quer dizer que, se em abril a remuneração, por exemplo, era X, mas se em dezembro a remuneração é 2X, eu tenho que pagar o que falta para chegar a 2X. Leandro, desculpa, mas não ficou tão claro. Ok. Em maio, eu pago a primeira parcela do 13º. Em abril, o salário era de R$1.000. Então, em maio, eu pago R$500. Só que em dezembro, na época de pagamento, por exemplo, da segunda parcela, o salário do empregado passou a ser R$3.000. Então, vejam, como eu levo em consideração a remuneração de dezembro, eu tenho que pagar o que falta, o que vai complementar o valor de R$3.000. Se eu até agora de R$3.000 só paguei R$1.000, porque eu levei em consideração um salário que era de R$2.000 lá em abril, eu agora vou ter que complementar com mais R$2.000. Essa é uma situação muito comum na prática. Infelizmente, às vezes alguns empregadores acabam se confundindo, alguns empregadores acabam pagando 50% na primeira parcela e 50% na segunda, independentemente de complementar o real valor da remuneração de dezembro. Óbvio que está errado, tá ok? Só que vejam, tem uma situação aqui que é muito interessante. Tem uma situação aqui que deve ser observada de uma forma um pouco mais detalhada. Eu falei a você que o pagamento da primeira parcela ocorre de fevereiro a novembro e que isso fica a livre-arbítrio por parte do empregador. Ele paga quando ele quiser. Cuidado, porque nós temos uma forma de vincular o pagamento dessa parcela ao mês das férias. Gente, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 4749 de 65, bem como o artigo 4º do Decreto 57155 de 65, nos informam que se o requerimento do 13º for realizado em janeiro, o pagamento da primeira parcela será realizado no mês das férias. Ou seja, o empregado pode, em janeiro, realizar um requerimento acerca do 13º e recebê-lo no mês de suas férias, receber a antecipação no mês de suas férias, com base nos dispositivos que eu acabei de citar. Você não vai ter dúvida em relação a isso, tá? Uma outra situação também muito interessante é a questão do pagamento, que não necessariamente deve ser ao mesmo tempo para todos os empregados. Ou seja, eu sou o empregador e a minha empresa tem 60 empregados. Eu quero pagar para 20 empregados o 13º, a antecipação, em abril. Eu posso. Para os outros 40, eu só quero pagar em outubro, por exemplo. Eu posso. Vejam que não há que se falar aqui em qualquer contrariedade ao princípio da igualdade, ao princípio da isonomia. O empregador pode fazê-lo simplesmente porque a lei faculta, porque a lei assim diz. Então, eu posso pagar a um empregado em abril, para o outro em outubro, para o outro em novembro. Agora, óbvio, desde que eu cumpra o prazo até novembro do pagamento do adiantamento dessa primeira parcela, tá? E em relação à segunda parcela, eu acho que a gente não tem maiores dúvidas em relação a isso. O pagamento fica até 20 de dezembro, Então, vejam, óbvio, o pagamento pode ser realizado antes disso, tá? E, claramente e obviamente, que se o empregador quiser realizar o pagamento do 13º integral, vamos supor, em novembro, ele pode. Porque se ele realizar o pagamento do 13º integral em novembro, no final das contas ele está antecipando ou está pagando a antecipação dentro do prazo e está pagando também a segunda parcela até 20 de dezembro. Muita atenção, muito cuidado com isso, tá? Algumas empresas chegam a oferecer o chamado, conhecido 14º salário, tá? Diferente do 13º, o 14º, logicamente, não é previsto em lei. O
o empregador faculta, o empregador paga porque ele quer, né? E, obviamente, se você levar em consideração o princípio da aplicação da condição mais benéfica ao empregado, não há qualquer tipo de arbitrariedade em empregador pagar o 14º salário, o 15º, o 16º, o que seja, né? No final das contas, isso acaba beneficiando. Agora, o que eu não posso imaginar, o que eu não posso, obviamente, vislumbrar, visualizar aqui, é uma situação em que o empregador retira, por convenção ou por acordo coletivo, ou por regulamento de empresa, não sei, o direito ao pagamento do 13º salário. Vejam, lá nos princípios informativos do direito do trabalho, nós temos justamente aquele princípio da indisponibilidade, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, e obviamente que acordo ou convenção coletiva não seriam capazes aqui de retirar um direito do empregado, tá? Muita gente até me pergunta, Leandro, mas e a flexibilização dos direitos trabalhistas? Não confundam flexibilização com desregulamentação dos direitos. A flexibilização dos direitos trabalhistas está ligada a essa ideia justamente de concepção de atuação no mercado de trabalho e adequação ao mercado de trabalho, principalmente para evitar um número maior acerca de demissões e tudo mais. A desregulamentação, aqui não é permitida, é quando você simplesmente rasga o que está previsto em lei. E eu, quando retiro o 13º por acordo ou convenção coletiva ou por regulamento de empresa, obviamente eu estou rasgando aquilo que está previsto em lei. Tá ok? Bom, seria aqui muito interessante que vocês realizassem a leitura dos dispositivos, obviamente citados, né? E levassem em consideração que essa parcela 13º salário, como o próprio nome já diz, é um direito previsto na própria Constituição Federal. Continuando nosso tema, continuando nossa aula, e ainda dentro de algumas parcelas que chamamos de parcelas específicas, nós vamos falar agora de uma parcela que é muito comum, só que às vezes muita gente nem conhece, que é a parcela entendida como quebra de caixa, ou gratificação de caixa, como alguns também chamam. Leandro, o que seria o quebra de caixa? O que seria essa gratificação de caixa? Bom, primeiro, eu te digo que o objetivo do quebra de caixa é justamente fazer com que o empregado seja recompensado acerca de um risco que ele corre. Como assim, Leandro? Acerca de um risco que ele corre. Você me desculpa, mas eu venho acompanhando algumas aulas de direito do trabalho, eu venho estudando direito do trabalho, e eu vi que o risco da atividade, o risco do negócio é do empregador. E agora você diz para mim que o risco é do empregado? Não, não. O risco continua sendo do empregador. Uma das características marcantes aí do contrato de trabalho é de que o risco da atividade, uma das características do próprio empregador, é de que ele assuma os riscos da atividade. Ele não pode fazer o empregado suportar eventuais prejuízos, pelo menos em regra. Isso vai ser tema até futuro aqui das nossas aulas, tá? De nossas aulas. Bom, o que acontece é que em determinadas situações, o empregado corre um risco por força da sua atividade. Leandro, você está falando de risco de vida, risco à saúde? Não, não. Ainda não chegamos ali. Estou falando acerca de um risco, por exemplo, que acontece e é muito natural em